É verdade que ainda não tivemos a grande aprovação da tão aguardada reserva de Bitcoin a ser instaurada pelo Banco Central norte-americano, onde eles comprariam, assim como foi dito pelo presidente Trump durante a sua campanha, cerca de 5% de todo o supply de Bitcoin. No entanto, alguns estados nos Estados Unidos já começam a dar alguns passos para de fato ter alguma exposição dos seus fundos públicos dentro do principal criptoativo do mercado. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre essa evolução desses estados, qual que é a consequência disso, como também, é claro, os preparativos para amanhã, que pode ser um grande divisor de águas no mercado, já que veremos o primeiro payroll sendo divulgado sobre o mandato de Donald Trump. Vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, direto ao que interessa, para a gente falar inicialmente sobre essa grande projeção para amanhã, sexta-feira, onde veremos o primeiro payroll sobre o mandato de Trump sendo divulgado. É verdade que vimos um primeiro payroll de 2025 sendo divulgado no início do mês de janeiro, mas esse agora do início do mês de fevereiro tende a ser até mais importante, porque tendo em vista tudo que está acontecendo economicamente falando em outros países, como Inglaterra, como também lá na zona do euro, e claro, com o Donald Trump atento sobre as políticas monetárias que estão sendo implementadas pelo Fed, inclusive cornetando algumas medidas, tentando trazer algum tipo de pressão ou certa influência às decisões do Banco Central, a gente, é claro, que vai acompanhar de perto esse dado que será divulgado amanhã, assim como todo o mercado também estará acompanhando. Mas fazendo um breve resumo para vocês, como a gente já adiantava no início dessa semana, teríamos uma semana diferente, um início de mês, onde veríamos, é claro, primeiro os PMIs, os termômetros da economia que vieram acima das expectativas, e depois, é claro, dados relacionados ao mercado de trabalho. Vimos nessa terça-feira os JOLTS ficando abaixo das expectativas, deixando um pouquinho a desejar. Na quarta-feira, o ADP já trouxe para a gente um outro panorama sobre como anda o mercado de trabalho. O ADP, que para quem não conhece, é conhecido como uma prévia do payroll e veio bem acima das expectativas. A previsão era em 148 mil e vimos aqui um dado em 183, ou seja, bem acima das expectativas, contrariando um pouquinho das projeções do mercado. Hoje, quinta-feira, vimos dois dados, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, que são sempre divulgados nesse mesmo dia, sempre às quintas-feiras. Ambos os dados vieram fora dos parâmetros, vieram acima das expectativas, o que indicam para a gente um mercado de trabalho um pouco pior do que muita gente pensava, mas nada, é claro, que seja tão alarmante assim, até porque são dados divulgados semanalmente. O que de fato importa para a gente, para o mercado, e que deve trazer consideráveis mudanças a esse monitor aqui, que é o que muita gente estará olhando a partir de amanhã, que é o monitor da taxa de juros do Fed, ou seja, qual que é a probabilidade de vermos novos cortes de juros pelos próximos 2 meses, já que a próxima reunião será somente lá pelo fim de março. Então, nesse momento, as probabilidades são muito pequenas, são remotas, apenas 14% contra 86% de estabilização das taxas. E amanhã veremos o payroll sendo divulgado, a quantidade de vagas geradas fora de setores não agrícolas, a taxa de desemprego norte-americana, o ganho médio por hora do trabalhador norte-americano. Então, esses três dados devem trazer para a gente uma noção de como anda o mercado de trabalho. E se ele trouxer uma divulgação muito fora do esperado, muito acima ou muito abaixo das expectativas, a gente pode ver sim uma grande mudança nesse monitor. Por exemplo, se o mercado de trabalho indicar para a gente que ele está num estágio muito pior do que se pensava, desacelerando bastante e necessitado de alguma implementação de política monetária do Fed para acelerar esse pilar da economia, é possível que as probabilidades de corte de juros, o que seria uma possível política monetária para acelerar o mercado de trabalho, seja implementada. Então é por isso que é importante a gente acompanhar esse dado amanhã. E claro, o presidente Donald Trump, que vem opinando sobre diversos fatores da economia, tende a opinar também sobre o estado atual do payroll e, claro, tende a influenciar nas próximas decisões do Fed. É claro que ele não pode influenciar diretamente na medida que será feita pelo Banco Central, mas todas essas falas públicas que ele trouxer de demandar cortes de juros, de achar que é o momento de contrariar as medidas do Fed publicamente, isso tende a impactar na ação de preço do mercado. E é claro que isso importa pra gente, porque tende a oscilar o preço não só dos principais índices da bolsa norte-americana, como também os principais criptoativos do mercado, tal como o preço do Bitcoin.
E como havíamos falado em relação à política monetária que está sendo implementada no mundo afora, né, em outros países que não os Estados Unidos, o Banco da Inglaterra no dia de hoje, por exemplo, viu alguns sinais necessários para trazer cortes. Então eles trouxeram 25 pontos de corte de juros no dia de hoje e, pelo que parece, com a atividade econômica, devem trazer novos cortes também nos próximos meses. Recentemente, o Banco Central Europeu também trouxe um novo corte e deve também trazer novos cortes. Então, dessa mesma forma, os Estados Unidos pode acabar seguindo essa mesma ideia de política monetária, tendo em vista, é claro, a sua situação econômica. Antes de entrarmos ao próximo tema, eu trago uma rápida pausa nesse vídeo com vocês para deixar uma menção para o nosso parceiro aqui do canal, a Bybit, onde você pode criar sua conta gratuitamente pelo primeiro link aqui da descrição e aproveitar de inúmeras vantagens de uma das maiores corretoras do mercado, que permite você negociar em mercado spot, mercados futuros, dentre outras funcionalidades exclusivas aqui da Bybit. E claro, nesse momento existem algumas promoções de tempo limitado para novos usuários e também para usuários antigos. Então cheque aqui embaixo na descrição desse vídeo todas as oportunidades de momento. Dito isso, família, falamos agora um pouquinho sobre a reserva de Bitcoin tão aguardada. Mais cedo durante essa semana eu gravei um vídeo falando sobre aquela conferência que foi feita por David, né, o czar das criptos, o cara mais comentado do momento, da semana, e existia uma expectativa muito grande que ele trouxesse uma certa evolução por parte, né, dos Estados Unidos em relação à implementação dessa reserva de Bitcoin. Isso na verdade não aconteceu, ele falou durante essa conferência mais sobre regulação, regulamentação do que de fato essa evolução da reserva do Bitcoin, como também outros pontos que eram aguardados sobre o mercado cripto que sequer foram levantados por ele. Então, claro que o Bitcoin e todo o mercado acabou sofrendo uma leve correção porque o mercado tinha uma expectativa e na verdade essa expectativa não foi encontrada e por isso o mercado acabou reagindo de forma negativa. Mas nem tudo são flores, mas é verdade que algumas coisas positivas estão acontecendo, como por exemplo, no final do mês de janeiro, o Arizona avançou com proposta histórica de reserva de Bitcoin. Então, como a gente sabe, os estados norte-americanos, muitos deles funcionam como se fosse um país próprio, né, com as suas próprias leis, com diversas leis diferentes de um estado para outro. Algumas coisas são permitidas em um, outras não são em outro. Então, muitos desses estados têm suas próprias leis e algumas leis que estão sendo atribuídas é que os fundos públicos do estado sejam investidos em ativos digitais. E uma das propostas que estão sendo adicionadas, né, é justamente uma reserva de Bitcoin para cada estado norte-americano. Alguns estados já tomaram partido e já estão em um processo mais adiantado, como por exemplo Arizona, que eu trouxe a vocês aqui essa notícia há algum tempo atrás, mas temos outros estados aqui também interessados e trazendo os Reserve Bills, né, como se a gente chama aí, como se fosse essa lei que permitisse trazer uma reserva de alguma parte do fundo público em ativos como Bitcoin, dentre outros ativos digitais. A gente pode ver que aqui tem praticamente, né, uma escala de qual estágio cada estado se encontra e a gente pode ver que alguns estados já estão em estágios mais avançados, como é Arizona, né, que já foi introduzido, já passou pelo comitê, enfim. A gente pode ver que alguns estados já estão mais avançados, o que me leva a crer que muito em breve veremos, né, estados próprios aí norte-americanos trazendo parte das suas reservas no principal criptoativo do mercado, possivelmente antes mesmo dessa principal reserva de Bitcoin ser implementada pelo Banco Central norte-americano, essa que o Trump falou durante a sua campanha. Então nem tudo são flores, é verdade, não vimos um avanço considerável nessa política trazida pelo Trump, mas estamos vendo aqui avanços consideráveis dentro dos principais estados dos Estados Unidos. Não me surpreenderia se dentro de um ano nós tivéssemos todo esse mapa aqui de forma laranja, tá? Com pelo menos aí metade ou mais da metade desses estados com algum tipo de proposta sendo feita de forma oficial. Falando um pouquinho sobre a ação de preço atual do Bitcoin, a gente notou algumas quedas, principalmente devido a essa possível manipulação que estava ocorrendo, liquidou muita gente que estava alavancada no mercado, vimos o Bitcoin chegar até mesmo até os 90 mil dólares, e claro que isso influencia diretamente em um dos principais indicadores do mercado, Fear and Greed, o famoso medo e ganância, onde a gente consegue ver que diferente de algumas semanas atrás, que isso aqui constava em verde, mostrando pra gente uma ganância muito alta, onde existia o otimismo
otimismo muito grande, agora estamos em um termômetro um pouco mais neutro, né? Ou seja, não existe um otimismo muito grande e geralmente quando isso acontece, isso é traduzido em um possível sinal de compra, né? Se não existe tanto otimismo assim no mercado, geralmente é quando é o momento ideal para você comprar, porque aí sim, quando tiver otimismo, possivelmente será o momento de vender e, claro, liquidar posições. Outra coisa bem interessante é isso aqui trazido pelo Crypto Rover, onde ele fala sobre as funding rates, né? Basicamente as taxas de trade quando você trada, e ele mostra pra gente que essas funding rates estão em níveis extremamente baixos. Aqui em amarelo a gente pode notar. Então, durante toda a alta do Bitcoin, a gente viu essas funding rates muito altas e agora elas ficaram negativas. Geralmente, em um mercado de bull market, isso costuma sinalizar algo incomum, ou seja, uma possível oportunidade. Geralmente, isso acontece quando a gente vê fortes quedas do mercado, fortes liquidações do mercado durante o momento de bull market. Então, possivelmente, com o mercado agora um pouco mais saudável, devido a muitas liquidações que ocorreram de alavancados, possivelmente seria mais um sinal que voltaremos a dar uma nova pernada de alta em breve. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje, deixando o nosso próximo encontro marcado para esse final de semana e, claro, valendo sempre lembrar que amanhã é um dia muito importante e os dados econômicos comentados no início do vídeo, como por exemplo o payroll, a taxa de desemprego, serão divulgados por volta das 10h30 da manhã, horário de Brasília, o que tende a trazer para a gente uma enorme ação de preço por volta desse horário, a partir desse horário, beleza? Então coloque os seus alertas, não seja pego de surpresa, eu fico por aqui e até uma próxima.